Nós vamos falar de um texto muito conhecido, já se pregou tanto sobre ele, e eu quero novamente entrar nesse texto. Amém? Vamos lá, vamos ler juntos lá. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Deixa aí, volta aí. Uma multidão comprimia de todos os lados a Jesus para ouvir o quê? A palavra de Deus. As multidões precisam e querem ouvir a palavra de Deus. Diga assim comigo, as multidões. E dentre elas, as pessoas ao meu lado querem ouvir a palavra de Deus. Eu quero dizer algo para você. Não importa quão endemoniado seja o teu vizinho. Não importa quão frio e apático seja a pessoa que você conhece. Ela quer ouvir a palavra de Deus. Pastor, não quer não, você não conhece. Eu quero dizer assim, as pessoas querem ouvir a palavra de Deus. O problema é que elas não estão ouvindo. Mas quando elas ouvirem a palavra de Deus, as multidões buscam por Jesus. Amém? Vamos voltar ali, vamos avançar. 2. Viu à beira do lago, olha lá, Jesus então, para resolver o problema, as multidões queriam falar com ele estava apertado, estava numa praia, não tinha como, para onde ir mais, porque era só o mar então, né? Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais e seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. E eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Amados, que história linda, né? Tem vários aspectos que já inclusive foi pregado aqui na igreja sobre esse texto, mas o que eu quero chamar a atenção aqui de vocês nessa história, que uma das grandes marcas de Deus, e quando eu digo Deus aqui, a trindade ou a triunidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, quando a gente fala desse Deus, uma das grandes marcas desse Deus maravilhoso, é que tudo que Deus é, tudo que Deus faz e tudo que Deus tem, Ele não quer ser, fazer e ter sozinho. Ele não quer ser o que Ele é sozinho. Ele não quer fazer o que faz sozinho. Ele não quer ter o que tem sozinho. Deus, Ele decidiu compartilhar isso. Deus decidiu dividir isso. Eu sou Deus, mas eu não quero ter essa característica divina, santa, né, ungida, essa característica só para mim. Eu quero que mais pessoas tenham e vivam o que eu sou. Sejam como eu, e a melhor forma de ser assim é se tornando filho. Eu não quero que façam, eu não quero que
eu não quero fazer sozinho, eu quero que gente faça comigo. Eu quero ter pessoas com quem eu divida o que eu faço. E também o que eu tenho. Ou seja, Deus quer que você tenha o que Ele tem. Amém. Então diga comigo, Deus quer que eu seja como Ele é. Que eu faça o que Ele faz. E que eu tenha o que Ele tem. E eu, se eu fosse você, dizia aleluia. Deus, Ele não quer guardar para si só. Ele não quer ter sozinho, Ele quer compartilhar. E a melhor forma de compartilhar isso é com filhos, é com filhas. Ele quer dividir isso. Ele quer ter com quem conversar. Ele quer ter com quem compartilhar. Ele quer que você se alegra com o que Ele se alegra. Ele quer que você, ande, conforme Ele anda. Ou seja, que nós possamos, desta forma, poder ter comunhão. Porque Deus, Ele pode falar coisas que para mim e para você não faz sentido. Deus fala coisas para você que de repente para você não faz sentido porque você não entende. Você não compreende as coisas de Deus. Por quê? Porque são muito diferentes, são muito grandes, são muito altas, são muito sublimes, são muito santas. E de repente Ele fala de coisas que não tem como conversar com você. Você já tentou conversar com alguém que não entende nada do que você fala? Ou que não entende nada sobre o que você faz? E aí você fica aquela conversa mole e você tem que baixar o nível da conversa para poder ter comunhão com as pessoas. E Deus, Ele quer trazer você na condição dEle para que Ele possa ter o quê? Comunhão com você. Alguém diga amém, aleluia. Vocês estão percebendo a bondade de Deus nisso aqui? Amém? E esse texto revela muito disso para mim. Esse texto, além de tantas outras coisas, ele revela muito desse aspecto para mim. Deus, quer que façamos parte da vida deles. Esse texto, dentre tantas verdades, eu quero destacar essa ideia. Jesus quer que você e eu façamos parte da sua vida. Jesus aqui vai chamar Pedro e Tiago e João ali, porque são os donos do outro barco, porque eram 2 barcos, um barco era de Pedro, o outro barco era de Tiago e João, são os 3 discípulos de Jesus, né? Jesus aqui, ele quer que esses 3 façam parte como discípulos dele. E é tão interessante que ele está dizendo para Pedro e Tiago aqui, João, tal qual ele é, vocês também serão, tal qual ele pode, vocês podem, tal qual ele sonha e trabalha, vocês também podem. Então o cenário aqui é esse é o desejo que está no coração de Jesus, que você faça parte, que possamos ter comunhão, que você esteja envolvido com aquilo que ele está envolvido, que você se apaixone e tenha prazer naquilo que ele está apaixonado e naquilo que ele tem prazer, amém? E aqui então começa essa história. Jesus está então pregando a palavra de Deus. Jesus é enviado por Deus e, como eu falei aqui, as multidões estão apertando Jesus numa praia. Você consegue imaginar essa cena? As multidões comprimindo Jesus, porque Jesus não só pregava, como curava os enfermos. E a multidão então em volta ali de Jesus, e chegou uma hora que Jesus não tinha mais para onde ir, ele precisava se afastar um pouquinho para poder não entrar dentro da água ali, apertar. Ou seja, as multidões querem ouvir Jesus. Como eu falei aqui agora há pouco, queridos, as pessoas estão carentes, as pessoas estão, quando eu falei, pastor, você não conhece a pessoa do meu vizinho, você não conhece o meu colega, você não conhece o meu parente, queridos, as pessoas estão procurando uma resposta. As pessoas estão procurando uma resposta, escute o que eu estou falando, as pessoas estão procurando uma resposta. Todas as pessoas estão procurando uma resposta, e elas vão para lá, vão para cá, vão num lugar aqui, numa outra aqui. Você vê na fila da lotérica, daqueles que não estão pagando conta, né? Aqueles que estão lá apostando no que mesmo? Como é que é o nome? Jogo do bicho, né? Na lotérica, né? Ou seja, aquelas pessoas, aquela fila gigantesca, daqui a pouco vai aumentar a fila, não vai? Vai ter talvez aí a da virada, não sei o quê e tal. As filas aumentam, sabe por quê? Porque as pessoas estão procurando uma resposta. E eu quero dizer algo para você, quando as pessoas encontram uma palavra de Jesus, elas vão atrás dele. Amados, qual é o problema? E eu vou explicar por quê, né? As pessoas, porque a pergunta é,
será que as pessoas estão ouvindo Jesus? Será que as pessoas estão ouvindo? A pergunta é, se não estão ouvindo Jesus, é porque não estamos falando? Uma resposta seria essa, porque não estamos falando. E a outra resposta é, pela forma como falamos. Será que as pessoas estão ouvindo Jesus naquilo que falamos? Então, seria uma outra pergunta. Amém? Vocês estão aqui comigo? Aqui, então, Jesus, ele chega nessa praia e ele olha ali e vê 2 barcos. Amados, e 2 barcos, em que estado que estão esses barcos? Esses barcos acabaram de pescar a noite toda, nada pegaram. Por que nada pegaram? Porque estavam lavando as redes. Lavar a rede não é no sentido de limpar a rede que está suja. Lavar a rede significa que não pegaram nada. As redes estavam vazias. E Jesus olha aquele barco, bom, já que está aí sem nada mesmo, né? Ei, você me permite subir no barco? Então Jesus sobe no barco. E Jesus, de dentro do barco, como uma plataforma, Jesus, então, ele, diante da praia toda, Jesus, então, começa a pregar a palavra, e as multidões estão ouvindo Jesus. E aí termina a pregação de Jesus, a palavra de Jesus, Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, vai mais fundo, vai mais para fundo. Então Pedro tem esse desafio. Mas antes de entrar nesse próximo passo, quando ali ele diz, Pedro, me empreste o seu barco, me permita usar o seu barco. Queridos, quando a gente vê esse texto, o barco, as redes e os peixes, não necessariamente significa o barco de Pedro, a rede de Pedro e o resultado de Pedro, mas representa o próprio Pedro. Ou seja, o barco representa a vida de Pedro, as redes representam os recursos de Pedro, e os peixes significam os resultados de Pedro. E eu quero ampliar aqui, o barco representa a minha vida, as redes representam os meus recursos, e os peixes representam o quê? Os meus resultados. Ou seja, Jesus se encontra numa situação onde existe uma necessidade de pessoas ouvirem a palavra. Você encontra uma pessoa que tem rede, tem recurso, mas não tem resultado. Por que não tem resultado? Porque não tinha nada na rede. Eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Amados, esse é o cenário que Jesus está olhando aqui para Pedro. Ele encontra um homem, Jesus encontra uma multidão precisando, e ele encontra um homem que pescou a noite inteira, que trabalhou a noite toda, e ele tem recursos, mas os seus recursos não têm resultados. Ou seja, exatamente o que acontece comigo e com você. Jesus está olhando para mim e para você e está dizendo o seguinte, olha, você tem um barco, ou seja, a sua própria vida, você tem recursos, mas você não tem resultados. E qual o resultado que Jesus está falando? O dinheiro que você tem? Não, pastor, eu até tenho algum resultado. Eu tenho um patrimônio, tenho uma casa, tenho um emprego. Lógico que Jesus não está falando só desses resultados. Jesus está dizendo o seguinte na minha vida, para você e para mim aqui. E disse para Pedro, Pedro, além dos resultados profissionais teus que não são significativos, eu quero dizer algo para você. Existe uma multidão necessitada e você não tem feito nada para isso. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte, que quer você tenha dinheiro, quer você não tenha, quer você tenha casa, quer você não tenha, quer você tenha um grande emprego, quer você não tenha, se você não está envolvido na fome das pessoas pela palavra de Deus, você não tem resultado nenhum. Vocês estão ouvindo isso, não? Amados, o que nós estamos falando aqui é o seguinte, Jesus está olhando para mim e para vocês o seguinte, eu quero que você participe do que eu faço. Eu quero que você participe do que eu sou. Eu quero que você participe do que eu tenho. Eu quero que você faça parte da mudança de vida das pessoas. Ah, você não está ouvindo isso. Eu sei que não empolga muito isso, mas eu preciso pregar isso. Jesus está dizendo para você, eu tenho uma notícia para dar para você, assim como ele trouxe para Pedro. Eu quero que você faça parte de um resultado significativo na sua vida. E esse resultado é transformação de vidas. Aleluia. Aleluia.
Para fixar o conceito, diga assim comigo: eu declaro que eu não sou alguém qualquer, mas a minha vida está envolvida com satisfazer a verdadeira necessidade das pessoas. Amados, Jesus está com uma multidão querendo ouvi-lo. E ele está precisando de um barco. Jesus está precisando de um barco. Na verdade, Jesus está precisando de uma pessoa. Uma pessoa que diga: eu estou aqui. Pedro estava animado naquele momento? Não. Se perguntasse na hora que Jesus entrou no barquinho de Pedro, Pedro estava realmente querendo fazer parte daquele processo? Sim ou não? Não. Não. Pedro não fazia muita ideia, talvez como você está hoje. Talvez você não faça muita ideia do que Jesus está dizendo para você. Ah, meu Deus, daqui a pouco você vai entender isso. Mas Jesus quer mudar a minha vida e a sua vida. Jesus quer mudar o meu coração e o seu coração. E Jesus quer fazer de você e de mim apaixonados por almas. Apaixonados por vidas. Apaixonados por transformação de vidas. Amém? Você está ouvindo essa mensagem? Amém. E aí Pedro então chega para Jesus. Aliás, Jesus chega para Pedro: Pedro, me empresta aí o teu barco? Sim, Senhor, pode entrar. Quando ele entra no barco, Jesus fala mais algo para Pedro: Pedro, afasta um pouquinho da praia. Pedro, pega o barco, vai um pouquinho mais longe. Aí Pedro então dá mais uma afastadinha no barco. E aí Jesus então, entre Jesus está um pouco de água da praia, da água do mar, do lago no caso, a areia e a multidão. E Jesus diz assim: afaste um pouquinho. O que Jesus está dizendo aqui para mim e para você? Ei, se afaste um pouquinho. Se afaste um pouco a tal ponto que os valores deste mundo não afetem tanto você. Amados, quando você está muito preocupado e só pensa em dinheiro, Jesus está dizendo para você: afasta um pouco, meu irmão. Você está preocupado demais com problemas, com situações. Jesus está dizendo para você: afaste-se um pouco da terra. Pense um pouquinho no que você fica o tempo todo pensando. Pare para refletir. O que tem feito maior parte dos teus pensamentos são vidas. É o reino. Jesus está dizendo: afaste-se um pouquinho. Você está perdendo tempo demais com o problema. Eu fiz parte de um retiro essa semana. Aliás, um final do retiro essa semana. Nosso pastor lá de Curitiba fez um projeto para pastores com dificuldade, pastores que estão tendo algum tipo de dificuldade. E foi feito um retiro só para esses pastores, amigos, pastores conhecidos de pessoas que a gente conhece. E eu fiz parte, e fomos lá um grupo de pastores, e eu estive lá presente. E ali nosso pastor Pio, conversando com aqueles pastores, estava dizendo para aqueles pastores: pastor, pare de dar tanta atenção para problema. Você gasta muito tempo com problema. Ei, se afaste um pouquinho disso. Se afaste um pouquinho da mágoa com as pessoas. Se afaste um pouquinho do teu orgulho. Se afaste um pouquinho da falta de dinheiro. Se afaste um pouquinho do resultado. Se afaste um pouquinho para que você não seja influenciado. Amados, e eu também ministrei algo muito interessante para eles, para esses pastores. E eu fiz um lava-pés com os pastores. Tive um momento de lava-pés. E eu estava dizendo o seguinte para eles: que Jesus então lava o pé dos discípulos. E ele diz o seguinte: por que vocês precisam lavar somente os pés? Porque Jesus diz: o corpo todo está limpo, vocês têm que lavar só os pés. Por que Jesus pediu para ele lavar só os pés? Porque o que toca a terra é o pé. O resto está limpo, ou seja, a mente, o coração de vocês já está santificado pela palavra, mas o pé fala daquele contato que você tem com a terra, o contato que você tem com o teu trabalho, o contato que você tem com as pessoas lá fora, o contato que você tem com a decepção, com a frustração, com a mágoa, e isso suja o seu pé.
Vocês estão chateados demais, vocês estão magoados demais, vocês estão decepcionados demais, vocês estão frustrados demais, ou vocês estão preocupados demais com o dinheiro. Vocês estão com o pé sujo. Tem que lavar. Tem que lavar o pé. Ô, glória. Também lavar o pé significa, você pensa demais como a terra pensa. Quando você pensa como a terra pensa, você está com o pé sujo. Você pensa como os outros pensam. Você pensa como os demais pensam. Por isso que Jesus está dizendo, lava os teus pés. Em outras palavras, a mesma coisa. Se afaste um pouquinho da terra. Eu não sei se vocês estão pegando o que eu estou falando aqui. Queridos, Jesus está dizendo para você, ei, se afaste um pouquinho da terra. Amado, você está ali numa festinha, você está ali no seu trabalho, num circo, tomando um cafezinho, está com um grupo de pessoas, e a conversa, o que é? Terra. Terra, 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 terra. O que Jesus diz para você? Afaste-se um pouquinho. Meu irmão, sai daquela roda. Amados, cuidado com o que você pensa. Cuidado com o que você pensa. Para você parar, cuidado com o que você pensa, cuidado com quem você anda. Se afaste da terra. Amém? Vocês estão aqui, não? Vocês perceberam que hoje eu estou lavando o pé de vocês, não? Vocês estão percebendo? Nós estamos lavando os pés. Para quê? Para que você tenha os pés limpos, para você poder... Porque ali, quando Jesus lava os pés dos discípulos, Jesus está fazendo o quê? Enviando eles para pregar a palavra. Quem quer ser um pregador da palavra? E quando eu digo pregador da palavra, não necessariamente nesse púlpito aqui pregando. Eu estou falando falar do amor de Deus para as pessoas que estão do seu lado. Jesus está enviando você para falar do amor dele para as pessoas que estão ao teu redor. Para isso, Jesus está dizendo para você, afaste-se um pouquinho da terra. Por que você e eu temos tanta dificuldade de falar de Jesus para as pessoas? Porque nós estamos perto demais da terra. Alguém está ouvindo essa palavra? Jesus está dizendo, ei, você quer ser usado por mim? Afaste-se um pouco. Afaste-se um pouco. Existe uma multidão querendo ouvir. Jesus diz, afaste-se da terra. Amados, esse barco é você. Esse barco sou eu. E o outro ponto que eu quero falar com você aqui dentro em relação a esse barco é, você não tem que falar sobre Jesus.